Olá, turma de Geometria Analítica, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo nós vamos falar sobre ângulo entre vetores, porque nós já falamos sobre praticamente todas as situações que têm que ser transformadas do caso geométrico para o caso algébrico. A gente já viu como dado o vetor em sua forma geométrica, transformado na forma algébrica e vice-versa. Situação envolvendo vetores paralelos, módulo de vetor, é, é, soma de vetores, coisas desse tipo. Então, nessa exposição de hoje, o que a gente vai fazer são ângulos entre vetores, ou seja, a gente dado dois vetores, nós vamos determinar quem é o ângulo entre esses dois vetores em função das coordenadas dos vetores. Para fazer isso, nós vamos precisar de uma coisa que se estuda no ensino médio, chamada lei dos cossenos. Aí, para quem não estudou, eu vou revisar aqui rapidamente qual é a expressão para a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é o seguinte: se eu tenho um triângulo que não precisa ser retângulo, e eu conheço a medida de dois lados e o ângulo formado por esses dois lados, que eu conheço quem é B e quem é C, são números, você tem essa informação, e eu sei quem é aqui o ângulo alfa, é possível determinar quem é o outro lado? A resposta é sim, que eu vou chamar aqui de A. E a lei dos cossenos diz o seguinte, deixa eu colocar aqui, lei dos cossenos, que é parecida com o teorema de Pitágoras, afirma que o quadrado desse aqui, do lado que é desconhecido, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, ó, bem parecido com o teorema de Pitágoras, mas é acrescentado um novo termo, que é menos duas vezes o produto dos dois lados, que eu conheço, vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois lados. Então, como você conhece quem é B, quem é C e quem é alfa, então é só substituir aqui. Ó. Acha quem você vai substituir B, C e alfa aqui, vai encontrar quem é o quadrado, depois extrai a raiz quadrada e encontra quem é A. Nós vamos fazer isso para vetores. Então, dado, a gente vai voltar depois para trazer para essa fórmula, dado dois vetores, U e V, nós queremos determinar quem é o ângulo, que eu vou chamar de alfa, entre o vetor U e o vetor V. Vamos supor que, para dar nome às coordenadas, que o vetor U tem coordenadas x, y, e o vetor V tem coordenadas x1, y1. Então, a ideia que é utilizar a lei dos cossenos, então a gente tem que formar um triângulo aqui. Nós vamos formar esse triângulo que vai partir desse vértice, dessa série do vetor, até o outro. E aqui eu vou formar um novo vetor. Esse vetor que tem origem na seta de U e extremidade aqui em V. Que vetor é esse? Esse novo vetor que está aqui. Pelo diagrama que a gente formou, observe ó, que saindo aqui da origem de U, eu acrescentei a seta de um novo vetor. De tal forma que esse vetor U mais esse vetor, que eu vou chamar aqui de x por enquanto, que eu não sei quem é tal que o vetor U mais o vetor x, a soma, né, aquela que é obtida quando você coloca a origem na origem do primeiro e a seta na seta do segundo, que é o vetor V, ou seja, U mais x é igual a V. Então isso quer dizer, na realidade, que esse vetor x, isolando aqui, né, eu posso passar o U para o outro lado subtraindo, vai ser o vetor V menos o vetor U. Você também poderia pensar assim, ó, somando U com esse outro vetor, tem que dar V. Como eu tenho um U aqui, esse U tem que desaparecer, então eu tenho que subtrair U, né, fazer U menos U. E como tem que aparecer V, eu tenho que colocar um V, então vai ser V menos U. Poderia pensar assim também. Então esse vetor x nada mais é do que o vetor V menos U. E agora nós vamos aplicar a lei dos cossenos para esse triângulo aqui, na verdade para os lados do triângulo. O lado desse triângulo aqui, vou colocar aqui em vermelho para a gente não se perder, o vetor é U, mas a medida desse lado é a norma ou o módulo do vetor U. Para esse vetor V, o lado desse triângulo é o módulo do vetor V. E para esse outro aqui, que é o vetor V menos U, vai ser o módulo do vetor V menos U. Então, agora, pela lei dos cossenos, o que é a lei dos cossenos? Que o quadrado do lado desconhecido
é a soma dos quadrados dos lados dos catetos menos duas vezes o produto dos lados aqui, dos lados conhecidos, vezes o cosseno do ângulo. Ou seja, reescrevendo isso, nós vamos ter que o quadrado do módulo ou da norma do menos u é igual ao quadrado desse lado, ou seja, módulo de u ao quadrado, mais o quadrado aqui do módulo de v, ou norma de v, ao quadrado, menos duas vezes o produto dos dois, módulo de u vezes módulo de v, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Eu sei quem é o módulo de u? Sei, porque u é o vetor x, y, a gente sabe como encontrar o módulo. O módulo é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Se achar o módulo de v, sei. Se o vetor v é x1, y1, o módulo dele é o quadrado desse, mais o quadrado desse, você soma tudo e tira a raiz quadrada. Então a gente tem que determinar esses valores. A única incógnita que vai ter aqui vai ser o cosseno de alfa. Então vamos fazer isso. Quem é o módulo de v menos u? Primeiro a gente vai o vetor v menos u. O vetor v menos u, você vai subtrair de v, que tem coordenada x1, y1, as coordenadas de u, que é x, vai ficar x1 menos x. Vou bem devagar aqui, tá? Vou escrever e fazer bem devagar. Então aqui vai ficar a norma do vetor v menos u da x1 menos x, y1 menos y, a norma ao quadrado, igual a norma de u ao quadrado, u é uv, deixa eu ver se u é xy, aliás, desculpa, o vetor u tem coordenadas x e y. Então, o quadrado dessa norma, mais módulo de v, o vetor v é o vetor x1, y1, então essa norma ao quadrado, menos duas vezes. Eu vou deixar aqui do jeito que está, tá? Porque não vai caber aqui, e também porque a gente não vai mexer nessa parte no final das contas. Vou deixar então apenas duas vezes o módulo de u vezes módulo de v vezes o cosseno do ângulo alfa. Como é que a gente faz essa conta? Como é o módulo vetor? Vai fazer o quadrado da primeira coordenada, então vai ficar x1 menos x ao quadrado. O quadrado da segunda coordenada, y1 menos y ao quadrado. Aí eu teria a raiz quadrada disso aqui, só que depois eu tenho que levar ao quadrado, né? Então, como eu vou fazer a raiz quadrada de uma coisa possível ao quadrado, não preciso colocar, né? Porque, relembrando aqui, teria a raiz quadrada disso, mas depois levaria ao quadrado, então não vou colocar. Igual a... Quem é o norma do vetor xy? Quadrado primeiro, x ao quadrado, mais y ao quadrado. Aí teria a raiz quadrada disso, mas depois eu tenho que levar aqui ao quadrado, então não precisa, já vou lá colocar. Não vou colocar a raiz. Analogamente aqui, mais x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. Menos duas vezes a norma do vetor u vezes a norma do vetor v vezes o cosseno do ângulo entre eles. Vai falar, professor, isso vai ficar gigantesco. Vai ficar gigantesco, mas graças à nossa fé vai poder cancelar várias coisas. Por exemplo, quando eu fazer aqui o desenvolver esse produto notável, como é que a gente faz? Como é a menos b ao quadrado, faz o quadrado do primeiro, então vai ficar x1 ao quadrado menos duas vezes o primeiro, que é x1 vezes x pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais x ao quadrado. Então, essa aqui é a soma apenas dessa primeira desenvolvimento do quadrado dessa diferença. Agora, mais, vamos fazer o quadrado dessa outra diferença aqui. Vai dar y1 ao quadrado menos duas vezes y1 vezes y mais y ao quadrado. Foi a mesma coisa que eu fiz. Ao quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, negativo, igual a quem? Agora eu vou repetir essa parte toda, que a gente vai mexer nela por enquanto. X ao quadrado mais y ao quadrado mais x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado menos, coloca aqui embaixo porque não vai caber, duas vezes o módulo de u vezes o módulo de v vezes o cosseno de alfa. Tem termo semelhante que a gente pode cancelar? Ó. Nesse segundo membro tem x ao quadrado. No primeiro membro também tem x ao quadrado? Tem aqui, ó, x ao quadrado. Então eu posso cancelar, porque quando eu passar para outro termo, vai ficar x ao quadrado menos x ao quadrado. Ou então você se lembra, né? Quando você tem igualdade e tem termos iguais dos dois lados, você pode cancelar. Então aqui eu posso cancelar x ao quadrado, x ao quadrado. Tem y ao quadrado aqui. Também tem aqui, ó. Eu posso cancelar y ao quadrado com y ao quadrado. x1 ao quadrado com aqui, ó, x1 ao quadrado. Posso cancelar. Tem mais alguém? Tem o y1 ao quadrado aqui e tem o y1 ao quadrado. A gente pode cancelar todos esses termos que são semelhantes.
Então, no primeiro membro, depois que a gente cancelou todos, sobrou apenas menos 2 vezes x1, y1, menos 2 vezes y1, y. Eu vou colocar logo menos 2 em evidência, porque ele é um fator comum a essa parcela e a essa outra. Então, isso vai ser igual a... Vou colocar aqui centralizado. Colocando o menos 2 em evidência, vai ficar menos 2, que multiplica, dá x1 vezes x, que eu vou escrever assim, x vezes x1, para ficar mais bonitinho. E aqui fica y1 vezes y, que eu coloquei menos 2 em evidência, mais y vezes y1, igual a... Colocando aqui o menos 2 em evidência também, dá menos 2, que multiplica o módulo do vetor u vezes o módulo do vetor v vezes o cosseno do ângulo. Como é uma multiplicação, a gente pode cancelar o menos 2 com menos 2, né, ou dividir tudo por menos 2, que é uma coisa de cancelar. E agora a gente pode, até que fim, isolar o cosseno de alfa. Esse termo que está multiplicando, que é módulo de u vezes módulo de v, passa para o outro lado dividindo, e, portanto, finalmente, nós encontramos que o cosseno do ângulo alfa é igual a quem? Esse termo, x vezes x1 mais y vezes y1, dividido pelo módulo de u vezes o módulo de v. E observa que esse cosseno de alfa ele é função apenas das coordenadas do vetor, né? Porque x, x1 e y1 são os 4 números que aparecem, né? São as 4 coordenadas dos vetores lá, x, u e v. Então, com isso, a gente consegue resolver algebricamente, encontrar quem é o ângulo entre dois vetores utilizando essa expressão. Antes de fazer algum exemplo, eu vou fazer uma observação bem importante. Esse termo que aparece aqui, x vezes x1 mais y vezes y1, ele é aquele cara aparecido. Ele gosta de aparecer em muitos outros lugares, conforme a gente vai ver ao longo do curso. Ele aparece tanto, né, esse aqui, x vezes x1 mais y vezes y1, que ele recebe um nome. Ele virou um substantivo, porque ele virou uma pessoa que você tem que sempre se referir a ele. Quando você quer sempre se referir a uma coisa, não quer descrever aquela coisa enorme, você dá um nome. Então, o nome dessa expressão aqui chama-se produto escalar do vetor u pelo vetor v, que eu vou escrever aqui na folha mais. Então, o produto escalar, né, dos vetor u, que tem coordenadas x e y. Isso tem um vetor v, que tem coordenadas x1, y1. Aí o produto escalar, não é um produto vetorial, chama-se produto escalar, porque o resultado dá um número. Que a gente escreve assim, u, vírgula, v, coloca um sinal de menor, ou um ângulo à direita, um sinal de maior. É dessa maneira que se escreve. Vai ser exatamente, você vai multiplicar as respectivas coordenadas. Por exemplo, a primeira coordenada de u pela primeira coordenada de v. Quem é a primeira coordenada de u? X. E a de v? x1. Então, x vezes x1. Vai fazer a mesma coisa com a segunda coordenada, y vezes y1. E depois você soma. Então, essa é a definição de produto escalar. Se lê assim, u escalar v. Ou também é chamado, em alguns outros livros, de produto interno. Aí você vai escolher o nome que você mais gosta, ou produto interno ou produto escalar. Então, a forma de se ler isso aqui é assim. U escalar v é igual a x vezes x1 mais vezes y1, onde x e y são as coordenadas de u e x1 e y1 são as coordenadas de v. Outra forma de você ler é u interno v. Então você pode falar u escalar v, u interno v. Nunca, jamais diga u vezes v, porque mais para frente a gente vai ter a definição de u vezes v, ou u vetorial v. Então aqui chama-se produto escalar ou produto interno e se lê u escalar v ou u interno v. Mais uma vez, não diga u vezes v, porque u vezes v vai existir em algum momento, mais para frente, é quando você falar u vezes v em alguma exposição, a pessoa que já tem aquela definição do que é u vezes v vai pensar que está falando u vezes v, mas não é o caso aqui. Então é u escalar v ou interno v. Tem várias propriedades desse produto escalar. Né? Por exemplo, só para a gente ter ideia, se eu fizer o vetor u escalar com ele mesmo, u escalar u, ou u interno u, dá quem? Como u é x, y, a gente vai fazer então a primeira coordenada do primeiro vetor, que é x,
multiplicado pela primeira coordenada do segundo vetor, que também é x, né? Aqui os dois são 1, então vai fazer x vezes x, x ao quadrado. Agora, mais, vai multiplicar a segunda por ela mesma. Então, y vezes y ao quadrado. Que isso aqui é a mesma coisa de que a norma do vetor u ao quadrado, né? A gente viu que a norma do vetor u, você vai fazer isso aqui, e vai tirar a raiz quadrada, levar ao quadrado, e quando você cortar, vai dar apenas isso aqui. Que é uma das propriedades do produto escalar. O produto escalar, ele está associado com a norma do vetor, com o módulo do vetor, por essa relação. E tem muitas outras propriedades que a gente vai discutir nas próximas exposições, mas só para definir o que é o produto escalar, que é esse termo, tá? Diferentemente do que o livro faz. O livro já define dessa maneira e ele vai definir depois o cosseno, né, dos dois ângulos por essa expressão que a gente encontrou. A gente fez diferente aqui, tá? A gente demonstrou que vale essa propriedade. E escrevendo dessa maneira, então, ó, o cosseno, portanto, o cosseno do ângulo alfa, que é o ângulo dos vetores, vai ser escrito apenas assim: U escalar V dividido por norma de U vezes norma de V. Vamos fazer um exemplo para ilustrar como encontrar o ângulo entre os vetores por essa expressão. Então, vamos supor que a gente quer encontrar... Assim, e para utilizar essa expressão aqui, né, a gente tem que saber quem são as coordenadas do vetor. Se o vetor estiver em sua forma geométrica, você tem que primeiro encontrar quem são as coordenadas do vetor. Mas já vamos colocar já na forma mais fácil de trabalhar. Vamos colocar que o vetor já está na forma algébrica. Então, exemplo, vamos encontrar o ângulo entre dois vetores quaisquer. Para facilitar nossas contas, vou pegar os dois vetores do primeiro quadrante, entre U de coordenadas 1 e 3 e V de coordenadas 2 e 3. Bem, pela forma que a gente acabou de ver, o cosseno do ângulo entre esses dois vetores é quem? É o produto escalar de U por V dividido pelo módulo de U vezes o módulo de V. Então é somente substituir os valores. Vamos substituir. Quem é o vetor U? 1, 3. Vai aqui bem devagar, apesar que já está bem quente aqui. O vetor V tem coordenadas 2 e 3, dividido pela norma do vetor U, a norma do vetor 1, 3, vezes a norma do vetor V, que tem coordenadas 2 e 3. Então é isso que a gente vai fazer. Tem um bocado de conta, cuidado para não se perder nas contas, como costuma acontecer comigo. Então, como é que a gente faz o produto escalar? Vamos logo revisar aqui. É bem simples, é só você pegar, associar a primeira coordenada com primeira, segunda com segunda, multiplicar e depois somar. Então, 1 vezes 2 dá 2. Aí mais 3 vezes 3 dá 9. Fizemos o produto escalar, vai dar 2 mais 9. E embaixo, como é que eu calculo a norma do vetor 1, 3? Lembrando, leva 1 ao quadrado, né? Agora mais a segunda coordenada ao quadrado, 3 ao quadrado, e faz a raiz quadrada desse número. Isso aqui é o módulo do vetor 1, 3. Como é que eu conto o módulo do vetor 2, 3? Do mesmo jeito, é raiz quadrada do quadro primeiro, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9. Pronto. Então a gente tem agora que o cosseno do ângulo alfa é dado por essa expressão, que a gente vai simplificar. Vamos fazer 2 mais 9 dá 11. 9 mais 1 dá 10, dá raiz de 10, vezes 4 mais 9 dá 13, vezes raiz de 13. Eu vou colocar aqui igual para a gente ter que usar tanta para baixo. Então vai dar 11 dividido pela raiz quadrada de 130. Então a gente vai procurar qual é o ângulo alfa, tal que o cosseno desse ângulo alfa é igual a 11 sobre raiz quadrada de 130. Então vai ter que usar a calculadora, não tem como fazer isso na mão. Não sei porque os professores de ensino médio não ensinam aluno já para usar o calculador no ensino médio. Então vamos dividir 11 por raiz quadrada de 130. 11 dividido pela raiz quadrada de 130 é igual a esse valor aqui, 0,96. Eu nem vou escrever ele, porque o que a gente quer
é o ângulo cujo cosseno desse valor. Então, vou usar o cosseno é menos 1, como a gente fez já em alguns momentos. Então, vou apertar Shift, cosseno é menos 1 desse valor, que dá 15,26 graus aproximadamente. Portanto, eu vou escrever isso, né? Alfa vai ser igual ao cosseno menos 1 desse valor de 11 sobre raiz quadrada de 130, que deu aproximadamente 15,26 graus. Então, a gente encontrou o ângulo entre os vetores sem fazer nenhum desenho. Se você quer ver que realmente está certo, pode fazer bem direitinho esses dois vetores e depois ir lá e usar o transferidor e calcular, e medir, né? No caso, medir o ângulo entre eles. Você vai observar que dá 15,2 ou 0,3 graus. Na realidade, como o transferidor pode medir 1 grau em grau, você vai dar um valor entre 15 e 17, ou 14 e 16, na realidade. Um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Na verdade, 14 e 16. Se o seu desenho estiver bem feito. Bem, pessoal, então, esse é o vídeo que cabe essa semana. No próximo, eu vou falar mais sobre produto escalar e outras propriedades desse conteúdo. Obrigado por ter assistido e até a próxima exposição.